Eu vou criar um algoritmo que vai solicitar valores para o usuário. São 20 valores que serão armazenados aí em um vetor. Tá? Depois vamos criar aí uma função que vai receber esse vetor e substituir toda vez que tiver um número negativo por zero e toda vez que tiver valores menores do que 10 por 1 e os demais valores, né? Então valores maiores do que 10, substituir por 2. Então inicialmente vamos criar o vetor, vou chamar ele de V, e ele é um vetor de 20 posições. Então já vou inicializar ele com valor zero, só que eu vou ler valores através dessa interação com o for, que vai ter uma variável i. Vou fazer um range 20, porque o range 20 vai acessar as posições de 0 a 19 do vetor. Então eu vou fazer para que cada posição do vetor receba o processo de input, né, onde eu vou pedir ali para que seja digitado um valor. Eu já vou testar isso daqui está funcionando, dando um print no V. Então, executando aqui, salvei. Então ele vai ficar pedindo 20 valores. Leu ali os 20 valores, estão todos guardados dentro do vetor. Eu até, para ficar mais rápido, vou criar uma variável aqui, chamar de tan, que vai receber o valor 20. Por quê? No lugar desse 20 eu uso a variável tan, de maneira que durante os testes eu vou testar com apenas 3 valores e vendo o que acontece aí na execução do meu código. Agora ele só vai pedir 3 valores. E pronto, mostrou os 3 valores, vejo que está funcionando, trocando aqui para 20 vai funcionar para 20. Já sei que está certo. Eu tenho que pegar esse vetor e passar para uma função. Então aqui antes, eu vou criar essa função. Vou chamar essa função de função mesmo. Então, vamos botar um nome aí de altera, que vai receber o vetor, eu vou chamar de vet, para diferenciar do vetor aqui do programa principal. Então chamei ele de vet, vou percorrer esse vetor e vou testar o valor que tem dentro desse vetor, dentro das condições aqui do enunciado. Então vou percorrer o vetor, então vou acessar cada posição do vetor e para cada posição eu vou testar. Se o vetor naquela posição tinha um valor negativo, quer dizer, menor do que zero, então eu troquei o nome, né? Então eu faço esse vetor receber nessa posição, que tem um número negativo, ser trocado para zero, que é o que está no enunciado. O número negativo troco para zero. Se não, se, né, então uso do elif ali, o vetor na posição tiver um número que ele é menor do que 10, eu vou fazer o vetor naquela posição receber o número 1. Por que menor do que 10? Né? Se eu for pensar assim, é menor do que 10, então ele pode ser negativo, porque o menos 5 é menor do que 10. Mas acontece que, se for o número menos 5, ele vai entrar nesse if aqui e pular esse outro teste, né? Porque ele já vai ter entrado nesse if. Então, como ele fez o número menos 5, ele teria feito essa parte, ele não avaliaria essa segunda aqui, porque ele já fez essa. Agora, o número 5 não cai nessa condição, e por isso, quando for testada nessa condição aqui, cairia nela, atribuindo aí o valor 1 para o vetor. Caso não obedeça nenhum dos critérios, eu só uso o else e faço o vetor naquela posição receber o número 2. Salvar aqui. Veja o seguinte, eu poderia também fazer assim, se não C, se o vetor na posição I for maior ou igual
a 10. Daí que eu faço isso daqui. É possível, é uma possibilidade, mas só else já é o suficiente, tá? Porque, querendo ou não, são três condições existentes. Essa, se não obrigatoriamente essa outra aqui, então não preciso ficar testando ela, né, que ele já viria para ela aqui automaticamente. Ao finalizar a alteração do meu vetor, eu até posso dar aqui um retorno desse vetor para o meu algoritmo principal. Só tirar o enunciado para ficar mais fácil de ver. Está aqui o algoritmo, né, da função, aqui é o algoritmo principal. Se eu mandar isso daqui executar, nada vai acontecer com o meu vetor efetivamente. Tem um detalhe importante. Aqui ele vai fazer para 20 posições. Né? Ele está considerando que a função foi feita para um vetor de 20 posições. Enquanto esse meu vetor aqui assim, só tem 3. Né? Então eu vou só alterar aqui para 3 rapidamente. Depois eu vou fazer uma melhoria no algoritmo. Vou ler os três valores, menos 5 e 1. Se eu mandar mostrar o vetor, que se chama v no meu algoritmo principal, eu vejo que ele manteve o 3, menos 5 e 1, e não aquele 0, 1 e 2. Por quê? Porque por mais que a minha função exista aqui, ela não foi chamada nenhuma vez para ser executada. Esse pedaço de código aqui não foi executado nenhuma vez, porque nenhuma vez essa função altera foi chamada. Por isso, aqui no meu algoritmo principal, eu preciso chamar a função altera passando o meu vetor para essa função. Daí sim é que será feita aqui as alterações. Então, se eu mandar mostrar v em seguida, e daí eu vou ver o meu algoritmo realmente funcionando. Opa, digitei um número incorreto. Vou reexecutar. E agora eu vejo o meu vetor alterado realmente, né, com os valores aí substituídos por 0 e 1. Deixa eu até gerar um estudo aí, um caso que tem um número maior. Opa, errei alguma coisa. Não estava olhando para a tela. 99 menos 8, 4. Então aí alterado para 2, 0 e 1. Melhorando um pouquinho mais esse algoritmo, né, para transformar essa função em algo mais adaptável, porque ela aqui nesse momento ela só funciona para um vetor de 3 posições. Em vez de simplesmente chamar a função aqui, eu também vou passar o tamanho, né, chamar a função passando o vetor, eu vou passar o vetor e o tamanho desse vetor, que está guardado na variável tamanho. E aqui eu vou esperar receber também uma variável que eu vou chamar de t apenas, só para ficar diferente, mas poderia ter o mesmo nome também. Vou deixar o mesmo nome dessa vez. E aqui, em vez de 3, eu uso essa variável tan. Então, essa função agora já vai funcionar para qualquer valor de tamanho, para qualquer tamanho passado para a função. Então, eu tenho um algoritmo bem mais adaptável aí. Se eu mudar aqui para 39, esse algoritmo funciona para 39 e essa função também vai estar funcionando para um vetor de 39 posições. E daí sim eu tenho finalizado o algoritmo e bem adaptado aí para uma forma mais genérica de funcionamento.